Ó, então vamos começar. Boa noite a todas. Vamos iniciar o nosso tratamento do Conindo de forma coletiva. Hoje trabalhando as dores. Cada uma vai ser trabalhado as suas dores em específico, mas ao mesmo tempo todo mundo junto. Vou começar lendo uma parte aqui do livro da Cristina Cairo, que ela explica um pouquinho o que é a dor, o que está por trás da dor. O que o nosso corpo está querendo nos dizer quando algo está doendo, tá bom? A dor, ela simboliza a falta de amparo. A pessoa se sente só, não consegue resolver problemas emocionais e culpa-se inconscientemente. Qualquer pessoa pode ter sentimento de culpa e ele pode ser causado até pelas coisas mais simples. Normalmente, esse sentimento está oculto em nosso interior de formas muito bem disfarçadas. Ela pode ter sido inserida em sua mente na sua infância, por acontecimentos banais ou não, mas que gerou culpa inconscientemente, deixando uma sensação de abandono e carência. A culpa só poderá ser eliminada do coração se for compreendida, se aceitarmos o fato de que ela existe erroneamente e se conhecermos a verdade de que ninguém precisa arcar com as responsabilidades que são dos outros. Devemos saber delegar responsabilidades no lar, no trabalho, nos estudos de grupo e não assumir tudo para nos sobrecarregarmos. A dor vem mostrar que algo está errado em nossa conduta e que você está se sentindo limitada, sem poder viver a própria vida. A tristeza, a carência afetiva e a sensação de solidão vão gerar dores e grandes desconfortos em seu corpo. Quando uma pessoa está sobrecarregada de serviços e responsabilidades, contrariando seu bem-estar e prejudicando seu amor próprio, seu inconsciente atuará, avisando-a que está na hora de refletir e de fazer mudanças. Saiba que várias são as razões para sentirmos dores de cabeça, dores nos ossos, nos dentes e etc. Pare de justificar tudo. É desnecessário que você explique aos outros o porquê das suas atitudes, ou que justifique a demora em tomar decisões. Respeite-se e todos também o respeitarão. Se aceite da maneira que você é hoje e saiba que cada dia poderá melhorar em todos os sentidos. Não tente colher frutos que ainda não amadureceram. Tenha mais paciência e respeite o tempo. Cada parte do nosso corpo tem uma conexão com a nossa psique, que estará sempre nos guiando para melhores da nossa forma de sentir e agir diante dos acontecimentos. Então, depois eu vou mandar no privado para cada uma de vocês o que significa a dor que vocês estão sentindo, qual é o ponto na qual a, o inconsciente de vocês está dizendo: olha para esse lugar, olha para essa atitude, para essa forma de pensamento que tu está tendo para a gente ressignificar. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Vamos fazer o nosso relaxamento para a gente se conectar, colocar todas no mesmo nível energético, para daí sim a gente realizar o nosso tratamento coletivo. Sentem-se numa posição confortável. Imaginem uma luz dourada entrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz dourada, ela vai descendo em direção ao seu pescoço, soltando a sua nuca, relaxando os seus ombros, seus braços, tirando aquela mochila pesada que vocês vêm carregando há muito tempo. Essa luz dourada, ela vai levando junto com ela todas as energias densas, todas as energias negativas, e vai indo em direção aos dedos das suas mãos, soltando lentamente. Imagine que essa luz dourada ela vai se expandindo
indo em direção às suas costas. Sinta-as relaxando lentamente. Essa luz dourada, ela também vai em direção ao seu peito, ao seu abdômen, liberando todas aquelas emoções, aquelas mágoas, aquelas tristezas, sentimento de culpa, vocês vêm guardando. Sinta que está relaxando lentamente e profundamente. Essa luz dourada, ela vai descendo em espiral para os seus quadris, para o seu bumbum, soltando as suas pernas, o peso, e saindo lá pelos seus pés, levando toda essa energia densa e desqualificada para transmutação na Mãe Terra. Imagine agora uma luz laranja e uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça. Essa luz, ela se concentra no seu rosto, soltando a sua testa, relaxando entre as sobrancelhas, soltando o seu maxilar, a sua língua, o seu queixo, seus lábios. Perceba o seu rosto completamente relaxado, sem marcas e sem expressões. Solte o seu couro cabeludo, como se tivesse alguém aí fazendo aquele cafuné gostoso. Solte os seus pensamentos. Solte o seu coração. Mantenha o seu corpo totalmente relaxado e preste atenção na sua respiração. Inspire profundamente, prenda o ar por 5 segundos e solte lentamente pela boca. Vamos repetir essa respiração mais 2 vezes. Sinta-se confortável em seu próprio corpo e mantenha-se relaxado. Não retenha nenhum pensamento ou emoção. Apenas deixe-os passarem livremente e se afastarem, permitindo que novos pensamentos cheguem e se afastem em seguida. A cada nova emoção ou pensamento que chegar, coloque uma pitadinha de amor e de perdão e solte-os. Desapegue-se de tudo e de todos neste instante. Prossiga dirigindo a sua mente suavemente para pensamentos alegres e nobres, como a própria natureza, e deixe-os passar. Liberte-se. Agora você está totalmente relaxada, não há preocupação de espécie alguma. Solte-se, solte a pressa, solte os medos e as tristezas. Deixe-os que passem por você apenas. Deixe a energia vital trabalhando dentro de você, fluindo da cabeça aos pés em forma de luz, em forma de paz. Respire profundamente e relaxe. As suas energias estão sendo revigoradas e estão curando o seu corpo e o seu espírito. Solte as pessoas e as perdoe-as para sempre. Desapegue-se. Ouça agora o seu novo coração pulsando, aliviado e feliz.
Vamos voltando devagarinho, mexendo os braços, as pernas, os pescoços. Quando estiverem prontas, abrem os olhos. Como estão se sentindo? Então, parece que tirou um peso dos ombros. Estava sentindo algum desconforto antes de iniciar? Não, Não? mas, Como é que mas tu tá? deu assim, entrou. Tá bem, tudo bem. Depois a gente se fala, tá, mãe? Ana, como é que tu tá? Leve, mais leve. Leve? É. Como é que tá a tua dor? Agora tá, não tá. Nesse momento Melhorou? não tá doendo. Tem que ver depois, apoiando, né? Tentando fazer alguma coisa, abrir alguma coisa. Mas Então, agora tá tá. suave, tá tranquilo. Então, tá bem. Eu vou compartilhar com vocês o que nós todas tínhamos em comum
em questão do nosso adoecimento. Lógico, como eu expliquei lá no início, a dor específica do local onde cada uma de nós está é uma coisa específica, que nós precisamos olhar para nós. Mas em comum, que está no nosso campo, que a gente tinha em comum, tem algumas coisas, tá? Do grupo, o estresse estava no nível 6, ou seja, um estresse alto para o nosso padrão energético, e estava afetando o nosso nível energético e o nosso nível físico. Até por isso que a gente está com dor. No sistema corporal, estava atingindo em graus diferentes, um mais e outros menos, mas estava atingindo o esquelético e o sistema digestivo. No físico, o estresse, pouco lazer, sono de má qualidade, abuso na alimentação e desequilíbrio hormonal. No psicológico, pensamentos negativos, preocupação, estresse, insegurança, angústia, ansiedade, crenças limitantes. Como todos nós estamos nos vendo nos nossos relacionamentos, independente se é de familiar, profissional, com amigos, como mãe. A gente quer abraçar todo mundo, a gente quer cuidar de todo mundo. Isso acaba nos adoecendo. Influências internas, forma de pensamento, realização da vida. De alguma forma a gente não está se sentindo realizada, ou não está ainda como gostaríamos de estar. Amor próprio, então a gente precisa começar a se amar mais, a gente olhar mais para si. E depois vocês vão entender, quando eu mandar no privado, que muitas das nossas dores está diretamente relacionada a isso. Tristeza profunda e insegurança. Influências externas que estão contribuindo com o adoecimento. Na nossa residência, energias negativas. Não sei se está acontecendo muitas brigas, discussões, está uma questão mais pesada. No trabalho e pessoas próximas. No corpo sutil, todos nós estávamos com bloqueio energético e energias psíquicas traumáticas estavam reverberando. Sentimentos que a gente tinha em comum, que estava no nosso campo, tá? Culpa, medo, raiva, tristeza, não pertencimento, não merecimento e não ter confiança em si. A nossa frequência em hertz estava em 125 hertz. Deixa eu conferir aqui qual que é o aqui. 125 é no desejo. Então, não é uma coisa muito ruim, mas o desejo ele pode se tornar maléfico, tá? E a questão mesmo é que a gente tá com muitas emoções no campo que dá algum start assim, a gente vai lá para baixo. Então, a gente precisa cuidar dessas emoções que a gente anda sentindo, tá? A energia do grupo antes do tratamento estava em 10.000 e após o tratamento chegou a 14.500. Então, a gente deu um pequeno boom aí da nossa energia para a gente estar um pouco melhor, com ânimo e leveza para a gente olhar para esses sentimentos, para as coisas que a gente precisa ressignificar. Foi aplicado, além do cone, que foi queimado 2 cones de artemísia, que o cone de artemísia, para quem não sabe, a Ana sabe, porque ela também é terapeuta cone hindu. O cone de artemísia, ele é utilizado nas dores físicas, nas síndromes bis, porque ele tem um efeito moxa, analgésico, cicatrizante, antimicrobiano, antisséptico e depurativo. Além disso, foi aplicado o reiki, a cromoterapia na cor branca, o cristaloterapia quartzo rosa,
o código 21 para limpar todos os registros negativos e proteger os positivos. Tem o cheiro da Artemisa, sabe aquela moxa que eu uso na acupuntura? Aquela. Justiça divina, que é para limpar os registros daquelas situações que a gente se sente injustiçada. A consciência divina para nos reconectar com o nosso eu superior. A desmaterialização de todas essas coisas ruins que eu disse que a gente estava no nosso campo. E a materialização de coisas boas. Amor, alegria, ternura, tranquilidade, empoderamento, confiança, pertencimento, merecimento, compreensão, tolerância, felicidade, paz, enfim, várias emoções positivas que cada um de nós precisava, tá? A proteção do Arcanjo Miguel, a timoterapia, então, se puderem continuar ativando o timo, dando os tapinhas, os soquinhas, para a vibração continuar cada vez mais, entrar em contato com terra, se tiver criança por perto, abraçar uma criança peito com peito, voltar a ser criança um pouco. Foi ativado o quarto raio do disco solar das 12 virtudes, que é o raio branco cristalino, novamente o branco entrando na nossa ressonância, que ativou a criatividade, a visão, a audição, a pureza, artes, conceito, enxamento, liberdade, ascensão, ressurreição, restauração, realização, admiração, esperança e alento sagrado. E além disso, a chamatrina para expandir a nossa coragem, a força e a certeza. Fez sentido isso para vocês? Do que foi trabalhado? Sim. Então, tá bem. Então, aproveitem essa vibração que tá lá em cima. Nossa, coisa boa. Curtem. Curtem e em seguida daí cada uma de vocês vão estar recebendo aí o que significa pra gente juntas ressignificar isso aí. Tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que tenham gostado. E qualquer coisa, aprendem o grito, tá? Não vão sofrer sozinha aí, não. Tá bom? Tá bom. Gratidão. Gratidão.